E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, esse homem chamado Nicodemos, e Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus, né? Poderia ser assim, o principal dos judeus, um dos principais. Lembra que Zaqueu era o maioral dos publicanos, agora Nicodemos era um dos principais, ou um dos príncipes judeus. Era da elite, da liderança, das cabeças da nação de Israel, né? Era um príncipe, a palavra mais correta é príncipe. No hebraico é cabeça, geralmente que essa pessoa é príncipe, cabeça. Hoje seria assim, líder. A palavra líder hoje, ela é muito usada e está em quase tudo. Mas a palavra líder não aparece praticamente na Bíblia, embora a ideia da liderança está presente, né? Mas ele era um líder, dos líderes, dos cabeças. E ele era, praticamente ele seria um pastor, já que a nação de Israel era uma nação essencialmente religiosa, então a figura da autoridade espiritual, religiosa, era muito importante naquela nação. E ele, naturalmente, ele era um mestre da lei, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, provavelmente poderia ser um sacerdote, né? Porque no judaísmo os sacerdotes eram a elite, que interpretava a Bíblia, ensinava a Bíblia, enquanto que os levitas eram os diáconos, né? Trabalho braçal. Então, ele foi de noite ter com Jesus. E aí o fato dele ter ido de noite revela que ele não queria ser visto tendo um encontro com Jesus, porque Jesus nessa altura já era uma figura controvertida, ele fazia milagres, até então diz que ele já fazia muitos milagres, a sua fama se espalhava, e o mestre da lei do judaísmo, um pastor dos judeus, não queria ser visto publicamente conversando com Jesus, né? E ele foi ter de noite, e ele se aproxima de Jesus assim, eu creio que assim, tentando agradar Jesus, né? É aquele assim, mestre, não, Rabi, ele usa a palavra Rabi, né? Rabi significa mestre, o que é em aramaico é mestre. Tu és mestre, didáscalos, aí já é uma palavra mais conhecida. Tu és mestre vindo de Deus, né? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Porque ele tinha ouvido que Jesus fazia muito milagre, provavelmente até viu Jesus fazer milagres. Então, mas aí eu já quero destacar o seguinte: esses dias eu ouvi alguém, aliás, está uma polêmica muito grande nas redes sociais agora, no YouTube, sobre uma certa pessoa que falou a respeito de Jesus, dizendo que Jesus era um filósofo que ele respeitava, mas que ele não atribuía a Jesus tudo aquilo que as pessoas falam. E aí foi o erro que Nicodemos cometeu aqui. Ele se aproxima de Jesus reconhecendo que Jesus era um rabi, ou que era um mestre humano, com muita sabedoria, até fazia milagres, mas não passava disso. Ou seja, Nicodemos não sabia quem era Jesus. E aí eu gostaria de dizer assim para nós mesmos aqui: será que nós sabemos quem é realmente Jesus? Porque nós podemos até pensar assim, né, como muitos aí pensam: Jesus é o fundador do cristianismo,
Mas Maomé foi o fundador do islamismo, Buda foi o fundador do budismo, do hinduísmo eu nem me lembro mais quem foi o fundador. Está cheio de religiões aí que tem o seu fundador, né? Então, se Jesus foi mais um fundador de religião, ele não passa de um homem. Pode até ser um filósofo, um místico, né? Um líder religioso, mas somente isso. Eu penso, Nicodemo não sabia que era Jesus, porque quando ele se aproximou de Jesus, naturalmente elogiando, tentando agradar Jesus, com medo de receber talvez uma reprimenda, se ele soubesse quem era Jesus, ele teria se ajoelhado e adorado. As pessoas que se aproximaram de Jesus, que sabiam que ele era, se prostraram e o adoraram. Era a maneira que ele reconheceu que ele era o unigênito Filho de Deus, né? O unigênito Filho de Deus, sem comparação, né? Singular, único, sem pecado, o Messias que veio para salvar aqueles que nele creem. Então, ele não sabia que era Jesus. Será que entre nós aqui há alguém que ainda não sabe quem é Jesus, ou que acha que Jesus é apenas mais um fundador do cristianismo? Espero que não, né? E aí, irmãos, assim, a socapa, né? Jesus fala para ele assim, hoje ele é assim, na lata, né? Tem uma linguagem mais erudita e uma linguagem mais popular, é na lata hoje que ele diria. Jesus falou na lata para ele: necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus não perdeu tempo com rodeio não, como ele estava fazendo. Jesus foi direto logo, né? Aquela pessoa direta. Você precisa nascer de novo. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, inicialmente ele falou sobre ver o reino de Deus. E aí depois, na frente, é que ele vai falar sobre entrar no reino de Deus. Mas, por isso que eu digo que aqui o tema dessa questão aqui, dessa conversa, diálogo de Jesus com Nicodemos, é o reino de Deus. Aliás, alguém já disse que a chave hermenêutica da Bíblia é o reino de Deus, pode até ser, né? Mas nós temos que ter consciência do que está em jogo, é o reino de Deus. O reino de Deus não é o reino do Brasil, não é o reino da América do Norte, não é o reino da China, não é o reino da Rússia, não é o reino da Bolívia. Todos esses que eu estou falando são reinos, são os reinos da terra, né? Mas o reino de Deus é um reino. E assim como para entrar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um certo protocolo, tem que preencher condições, senão não entra. Talvez o Brasil seja o país que mais facilita a entrada de gente. Mesmo assim, acredito que não está tão escancarado para qualquer um entrar, né? Deve ser exigido determinadas credenciais. Então o reino de Deus mais ainda, para entrar no reino de Deus, tem que ter algumas condições, preencher algumas condições, né? E a pergunta que eu faço a você que está aqui hoje é: você já está dentro do reino de Deus? Você sabe como entrar no reino de Deus? Porque entrar no reino de Deus não é somente ser religioso, né? Porque essa questão da religiosidade. 1, 2, 3, esse aqui já melhorou, né? Talvez você já pediu que está fraco. Então, para entrar no reino de Deus, se tornar cidadão do reino de Deus, tem que preencher as condições, né? E ser religioso, todo ser humano é religioso. Talvez alguns não, né? Eu estava lendo por esses dias o Salmo 14, eu acho que o Salmo 53. Ambos dizem assim: dize o necio no seu coração, não há Deus. E olha, já naquele tempo que Davi escreveu o Salmo, acredito que foram cerca de 1000 anos antes de Cristo, portanto há uns 3000 anos já existia ateu, porque eu até tenho dito, esse negócio de ateu é uma coisa moderna, mas a Escritura diz que há uns 3000 anos já tinha pessoas dizendo assim: não há Deus, não existe Deus, então era ateu.
diz honesto no seu coração: não há Deus, não existe Deus. Então, só que todo ser humano é religioso, né? O instinto religioso, o sentimento religioso foi colocado por Deus dentro do ser humano. E se o ser humano ele não adora o verdadeiro Deus, ele vai adorar outra coisa. Daí que vem a questão da idolatria, começa aí, né? Porque o sentimento religioso que tem dentro de todo ser humano precisa dar vazão para alguma forma de adoração. Então, ao longo dos séculos, né, até dos milênios, o ser humano tem usado o seu sentimento religioso, a sua expressão religiosa, para adorar alguma coisa. E às vezes assim são os deuses. Por isso que a palavra deuses aparece em toda a Bíblia. Existem os deuses, porque esses deuses se apresentam como objeto de adoração para os seres humanos. Aí tem também os idólatras, porque o sentimento religioso de adoração que está dentro do ser humano, ele dá vazão a esse sentimento, se inclinando diante de imagem de escultura ou de fundição. Isso chama-se idolatria, ídolo, né? Mas é o sentimento religioso que está dentro do ser humano. Ele precisa dar vazão de alguma maneira. E aí, alguns também, eles canalizam o seu sentimento religioso para o dinheiro ou para os bens materiais. Por isso que Jesus falou que não pode adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? E aí, tem alguns que canalizam o seu sentimento religioso para adorar homens. Aliás, eu acho que essa tentativa de Satanás de enganar o ser humano é muito antiga, porque os imperadores romanos se consideravam deuses, exigiam adoração, pelo menos alguns deles, né? Tinha que queimar incenso para a imagem do imperador. E aí já era obrigatório, né? Era imposto. Você tem que adorar a imagem do imperador ou adorar o imperador. Ou seja, a questão da religiosidade lá em Roma já era obrigatória. Aí eu quero dizer para vocês aqui, já entrando, como esses dias eu tenho falado sobre escatologia, o nosso mundo vai terminar sendo exigida a adoração de todo ser humano. Aliás, talvez amanhã eu vou fazer uma mensagem sobre esse texto aí de Apocalipse, porque vai dizer isso, né? Toda a nossa caminhada como seres humanos vai culminar numa exigência por parte do Estado de todo ser humano adorar uma pessoa. Quem não adorar será morto. Então, aquela adoração que o ser humano normalmente tem, ele precisa dar vazão, mas será obrigado. Nós estamos caminhando para lá, né? Isso vai acontecer porque está escrito. Volta aqui para Nicodemos. Jesus falou o seguinte para Nicodemos: olha, Nicodemos, vamos acabar com essa balela de você estar querendo aqui me agradar, está querendo me bajular. Vamos direto para o que interessa. O que interessa é o seguinte: para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí, Jesus, quando há um problema aqui de comunicação que a gente tem que entender o seguinte: o Nicodemos, mesmo sendo mestre dos judeus, mestre da lei, mas ele tomava as palavras de Jesus no sentido literal. Então, qual era o único nascimento que Nicodemos conhecia? O nascimento físico. Todos nós aqui estamos familiarizados com o nascimento físico, porque desde que nascemos, que nós temos conhecimento, contato, de que há pessoas nascendo todo dia pelo mundo todo. Então, o nascimento físico é do nosso conhecimento geral. E aí o Nicodemos entendeu dessa maneira o que Jesus estava falando e disse assim: como é que um homem velho como eu pode voltar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ou seja, ele entendeu no sentido literal. E aí eu digo já para vocês, temos que ter cuidado que as palavras de Jesus, grande parte delas não era para ser entendida no sentido literal, físico aqui da terra. Pelo contrário, Jesus falava das coisas do céu, mas tendo como comparação as coisas da terra. Por isso que a Bíblia diz assim: era como se, parecia com. Então, Jesus está falando aqui de outro nascimento, não é do nascimento físico. E aí eu quero dizer aos irmãos,
Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Não é um nascimento físico, né, como Nicodemos entendeu. É um nascimento espiritual. E aí, Jesus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então já sabemos, Jesus está dando a dica, olha, para entrar no reino de Deus, ser cidadão do reino de Deus, gozar dos direitos de cidadão do reino de Deus, tem que primeiro nascer da água. E por causa dessa questão de interpretação, durante muitos anos, os meus mestres me diziam assim: o nascimento da água é pela palavra de Deus, né? Porque Efésios capítulo 5 fala do nascimento da lavagem da água pela palavra, né? Naquele texto, a água é usada no sentido espiritual ali. Só que aqui em João capítulo 3, o nascimento da água significa, eu entendi depois disso, né? O nascimento da água que Jesus se referiu aqui significa o batismo nas águas. Então, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Como é que é esse novo nascimento? Tem de duas etapas. Primeiro, o nascimento da água. O que é o nascimento da água? O batismo nas águas. Lembra que na comissão de Marcos, Jesus diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Alguém acha que o batismo não tem nenhuma implicação na salvação, mas tem. E aqui eu não estou defendendo a regeneração batismal. Eu sempre digo que a Igreja Católica, ela adota a regeneração batismal na sua teologia, e a Igreja Evangélica em grande parte adota assim: o batismo não serve para nada, a gente só batiza porque Jesus mandou, mas na verdade não serve para nada o batismo. E isso não é verdade, nem uma coisa nem outra. Os dois extremos eu creio que estão errados. Então, o que é nascer da água? O batismo nas águas. Aqui no próprio contexto de João capítulo 3, vou ler aqui verso 22, olha só. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ele com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizadas. Capítulo 4, verso 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava com os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então, irmãos, além do contexto imediato, mostra que quando Jesus diz que é necessário nascer da água, ele está servindo no batismo, né? Através dos outros textos paralelos, que não vai dar para citar todos, que são muitos, mas eu lembro de Atos 22:16, quando Saulo está diante do... Qual é o nome daquele homem que batizou Saulo? Ananias. Ananias diz assim: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Então o batismo, ele está dizendo aí que tem esse condão, esse princípio de lavar os pecados. Não é regeneração batismal, quero dizer, né? Mas em Atos 2:38, Pedro diz assim: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E por aí vai. Então, a questão da polêmica em torno do batismo, eu quero deixar claro aqui que para entrar no reino de Deus, a porta de entrada é o batismo nas águas. Ainda que haja até ao longo da história da igreja denominações que não batizavam de jeito nenhum, porque não entendiam esse aspecto da importância do batismo. Mas eu sempre penso da seguinte maneira: o batismo é importante, porque o batismo, eu creio que o batismo é um simbolismo, né? Assim como o Hebreu diz assim: é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados, mas o sangue de Jesus sim. Então eu acho que é impossível, só o fato de alguém se batizar, a água não pode tirar pecados, a não ser que esse batismo seja um ato de obediência
a ordem de Jesus, né? Porque aí é um ato de arrependimento. O batismo nas águas, ele descreve o arrependimento. É o ser humano que decide. Eu decido se eu me batizo ou não. Portanto, é um ato de obediência voluntária. É o primeiro ato de obediência do Evangelho para a pessoa ser salva, é o batismo. Se a pessoa não se submete ao batismo, já é um ato de rebelião. E por isso é complicado, né? Mas vamos ficar aqui. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, o batismo nas águas. Mas só que ele falou assim, da água e do Espírito. Então, para entrar no reino de Deus é necessário nascer do Espírito. Aí é que a coisa pega, né? Porque então tem dois batismos. É o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Eu sei que em Efésios capítulo 4, eu acho que é 5, que diz assim, há um só batismo, né? Um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai. Então, aí quando diz a coisa, tem que ter cuidado com o contexto, né? No texto e no contexto de Efésios 5, quando diz assim, há um só batismo, aí a pessoa, então não existe o batismo no Espírito Santo. Porque a pessoa, bom, se há um só batismo, você tem que escolher, é o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo. Só que eu creio o seguinte, há um só batismo, tem que ver o contexto que ele está se referindo lá em Efésios. Mas nesse caso aqui, Jesus está falando do que depois Hebreu vai dizer assim, a doutrina dos batismos, aí já usa o plural, né? Então, o batismo nas águas é a porta de entrada, é o primeiro ato de obediência, é uma demonstração de arrependimento da parte do homem, o homem que decide quando o Espírito Santo ilumina. Agora, ser batizado no Espírito Santo é o segundo nascimento, que Jesus se estende aqui, ó. Aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, além do batismo nas águas, tem que ter o batismo no Espírito Santo. Além de nascer das águas, tem que nascer do Espírito. Infelizmente, essa doutrina era antigamente muito mal entendida, talvez ainda seja, né, por uma disputa teológica entre as denominações. Mas há uma necessidade de nascer do Espírito. E esse nascimento, aí aqui é a questão, o nascimento do Espírito não é o homem que decide. O homem decide se bater nas águas, mas ser batizado no Espírito não é decisão humana, é uma decisão de Deus. É por isso que quando Pedro fala, no dia de Pentecostes, em Atos 2,38, ele diz assim, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, na perdão dos pecados aí diz assim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse recebereis o dom do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados os vossos pecados por causa do batismo. Para que sejam apagados, e ver os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor é o batismo do Espírito Santo. E agora eu quero citar, eu tenho que ir lá no texto mesmo para citar Atos capítulo 5, para eu não errar tentando citar de cor. Atos capítulo 5, verso 31. Observe, Atos 5, 31. Deus com a sua mão direita o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha só, onde estão essas expressões aqui, irmãos? O arrependimento e a remissão dos pecados, entenda-se batismo nas águas, à luz dos outros textos paralelos. Aí ele continua aqui, e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Durante muito tempo eu lutei com esse texto, tentando entender, e hoje eu entendo, aqueles que lhe obedecem no batismo, porque na verdade o ensinamento do Novo Testamento é quase sempre assim, o batismo nas águas é pré-requisito para ser batizado no Espírito Santo. Mas tem algumas exceções, tem. Por exemplo,
no capítulo 10 de Atos, primeiro a pessoa é batizada no Espírito Santo, depois nas águas. Foi uma exceção aquilo ali, mas a regra é: primeiro você é batizado nas águas, um ato de obediência, um ato de arrependimento, o homem decide. E aí, uma vez que você preenche esse requisito de arrependimento, Jesus te batiza com o Espírito Santo. João Batista disse em Mateus 3,11: é aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. Ele acrescenta o fogo ali. Então, irmão, deixando aqui bem trocadinho em miúdos, olha, como é que você vai entrar no reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? Tem que nascer de novo. Como? Primeiro nascimento das águas, é o batismo nas águas. Se tem aqui alguém que ainda não se batizou nas águas, trate de se batizar nas águas. E aí, depois, aí vem o erro, né? Ao longo da história da igreja, uma vez que a pessoa era batizada nas águas, então o pessoal descansava nisso, agora está tudo resolvido. E não é verdade. Quer dizer assim, agora você precisa ser batizado no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo não acontece concomitantemente com o batismo nas águas? Nem sempre. Na maioria das vezes não. Por isso que muita gente se batizou nas águas, passou não sei quantos anos na vida cristã, já era até pastor, aí de repente foi batizado no Espírito Santo, aí começa a pensar que se converteu naquele dia. E não é verdade, é porque faltou esse segundo ato. Ser batizado no Espírito Santo é o nascer do Espírito. E aí vem aquela controvérsia toda. Nós sabemos quando foi que nós batizamos nas águas. Sabemos, porque está na nossa memória, foi um ato físico ali. Agora, quando foi que nós fomos batizados no Espírito Santo? Quando foi que o Espírito Santo entrou em nós? Aí já complica. E aí um grupo da igreja, para simplificar, embora tenha algumas evidências nessa direção, mas não acho que seja conclusivo, diz assim: você só foi batizado no Espírito Santo se você falar em línguas. Eu discordo. A língua pode ser uma das evidências, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai manifestar um dom espiritual que se você recebeu. Se for língua, vai ser línguas. Se for quando ele percebe que a pessoa preencheu as condições. E as condições, por exemplo, em Efésios 1,13, ele diz lá: tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Quem foi que selou? Jesus selou como propriedade dele. O Espírito Santo é o selo. Aí você entra no reino de Deus. Só que tem ser humano que talvez passa a vida toda cristã e nunca sabe se foi batizado no Espírito Santo ou não, nunca sabe quando aconteceu. Eu acho até isso aí compreensível, porque se o dom que a pessoa recebeu, por exemplo, for um dom que não é visível, né? Ela talvez só vai receber quando ela, ao exercitar aquele dom, ela vai perceber que o Espírito Santo está atuando na vida dela por meio daquele dom, e ela vai entender que ela recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo está habitando nela. Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de intercessão. Eu acho que não tem na Bíblia essa questão do dom de intercessão, mas eu observando as pessoas, eu observo que há pessoas que têm realmente o dom de intercessão. Então, quando ela começar a interceder, você vai ver claramente o Espírito Santo intercedendo por meio dela. Embora todos os crentes vão orar, né? Por exemplo, o dom de ensino. Existe um dom chamado dom de ensino. A pessoa, dificilmente ela vai perceber quando o Espírito Santo entrou nela. Mas quando ela começar a ensinar, ela vai começar a perceber o Espírito Santo ensinando por meio dela. Mas, para não entrar em debate teológico, eu quero deixar da simplificação. Você precisa ver o reino de Deus. Você precisa entrar no reino de Deus. E para isso, você precisa nascer da água e do Espírito. E o nascimento da água é o batismo. E o nascimento do Espírito é o batismo no Espírito Santo, que é descrito assim: receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, de várias maneiras, com a linguagem diferente, é descrito no Novo Testamento, no livro de Atos. Então, se você já se batizou nas águas, busque a Deus, né, para que você seja batizado no Espírito Santo também, se é que você não foi.
Porque uma coisa é você entrar no reino de Deus, e você ser batizado no Espírito Santo, você já entrou no reino de Deus. Agora, como se comportar dentro do reino de Deus é uma vida de obediência. Espero que ninguém aqui esteja nessa situação, né? Todos estejam dentro do reino. E se todos estão dentro do reino, todos terão os privilégios do reino e também as obrigações do reino. Como por exemplo, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É o do dever do reino de Deus, né? E o rei é Jesus, tem uma vida de obediência ao rei.